Reflexão do dia 8 de maio de 2024. Sexta semana da Páscoa, quarta-feira, cor litúrgica branca. Bem-vindo ao programa Reflexão do Dia. Aqui nós fazemos uma reflexão das palavras bíblicas que compõem a liturgia do dia. E para que possamos, fazendo o estudo bíblico, entender cada palavra, também analisando a vida dos santos, o Salmo responsorial, além da primeira e segunda leitura. Santo do dia, Beata Úrica, exemplo de humildade, serviço e misericórdia. Eu sempre gosto de anunciar aqui que alguns santos de nossa igreja foram santos pela sua simplicidade, pela sua vida humilde de testemunha a Jesus Cristo. Assim foi o santo de ontem e agora a santa de hoje. Século XIX, Alemanha, podemos compreender a beatificação da irmã Úrica Níscola, porque nos 30 anos de sua vida terrena foram compreendidas as condições estabelecidas pelas bem-aventuranças do Evangelho. Quem conhece a sua vida sabe da grande pobreza da sua infância, e também do serviço que ela realizou em favor do Santo Evangelho na conversão de muitos corações, sempre com humildade, benevolente a Deus, mas grande nas pequenas coisas que ela recebeu do Pai para a conversão de almas. Santa Úrica, exemplo de humildade, serviço e misericórdia. Nós recorremos a vós, para que também o nosso coração seja convertido ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, de 15 ao versículo 22. Então vamos até o capítulo 18, versículo 1. Então, capítulo 17 até o 18, versículo 1. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé no meio do Aerópago, que era uma praça onde os doutores filosóficos, discutia a filosofia mais pura na Grécia, Paulo disse: homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais, sem conhecer, é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a vida a todos, respiração e tudo mais. Se um só homem ele fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Assim fez para que buscasse a Deus para ver se o descobriam, ainda que as apalpeladas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele por nele nós vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos profetas. Somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos, em todo lugar, se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar
o mundo com justiça por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: Nós te ouvimos falar disso, ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estavam também Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui Paulo usou de toda a sua capacidade de oratória, toda a sua capacidade de persuasão através da palavra, usando todas as técnicas que foram necessárias para impressionar aqueles pensadores gregos, mas você viu que muitos, né, abraçaram a fé depois que Paulo falou, mas também uma grande maioria não quis saber. Então assim é o mundo de hoje. Há um esforço muito grande do nosso Senhor Jesus, que através da igreja presente, em pleno século XXI, nós também continuamos falando nas praças, continuamos falando para a família, para os homens, para as mulheres deste mundo, sobre este Jesus, sobre o plano de Deus de salvação, mas muitos preferem ficar na praça, né? Não abraçam de jeito nenhum a fé. Mas aqui o texto, no seu capítulo 18, no versículo 17, no seu versículo 32, 34, nos dá uma esperança. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Então, que a gente tenha essa perseverança de sempre anunciar Jesus, oportuna e inoportunamente, porque muitos hão de abraçar a fé. Porque no meio deste mundo todo há aqueles que desejam permanecer no mundo, mas há aqueles também que estão ansiosos, aguardando que alguém fale e anuncie ao nosso Senhor Jesus, oferecendo aí a saída, a libertação para uma vida eterna diante de Jesus. Que possamos então, diante dessa primeira palavra, nos motivar a sermos anunciadores de Jesus, assim como a beata Úrica, que durante a sua vida inteira dedicou-se na humildade, na pregação humilde, no seu exemplo, a evangelizar pelo nome do Senhor Jesus. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 148. Da vossa glória estão cheios os céus e a terra. Louvai ao Senhor Deus nos altos do céu. Louvai-o, excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus, todos, louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Por isso te glorificamos e te bendizemos. Hoje, talvez você sozinho glorifique e bendize pela sua casa, pela sua família. Mas já podemos profetizar que em breve ou muito rápido, toda a sua família há de glorificar a Deus. Mas continue com o joelho no chão, ajoelhada diante de Jesus, para que a sua família, esposa, filhos, possam permanecer de pé diante de todas as adversidades. Joelho no chão, família em pé. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Evangelho, em João, capítulo 16, de 12 a 15. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de a compreender agora. E realmente esta palavra ela pode ser atualizada, que sem o Espírito Santo em nós não conseguimos compreender muitas coisas da verdade. Buscamos até compreender Jesus pelos elementos históricos, pelos elementos científicos, né? Mas fica faltando alguma coisa. Então não é relato histórico ou científico que nos vai convencer da presença de Jesus. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas vocês não são capazes de compreender agora.
Quando, porém, vier o Espírito Santo da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Então, nós temos que estar é, abertos ao Espírito Santo. Ler a Bíblia com o Espírito Santo, ir nos encontros com o Espírito Santo, pesquisar, né, sobre Jesus, sobre a igreja, aberto ao Espírito Santo. Pois quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele falará, né, não por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. E foi assim que aconteceu com os apóstolos, né? Nós temos aí o livro do Apocalipse, que também fala de profecias futuras. 1 Pedro, 2 Pedro, também fala de profecias futuras. Então nós temos o Santo Evangelho, que também vai nos dizer de algo, de alguma coisa que há de acontecer nos fins dos tempos. Isso tudo é pelo fruto do Espírito Santo. Ele me glorificará, o Espírito Santo, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Então, o Espírito Santo nos traz a amplitude do Pai, do Filho e do próprio Espírito Santo. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que ele receberá e vos anunciará é meu. Então, nós podemos perceber a ação de Deus em nós pela dimensão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São pessoas, né, forma de agir de Deus, um único Deus, um Deus que se manifesta como Pai amoroso, como Filho redentor e como Espírito Santo, nosso advogado, para que possamos passar a nossa vida nesse vale de lágrimas, certo de que o Senhor está conosco, assim como disse Paulo na primeira leitura de hoje. Não é um Deus que habita em templos criados por mãos humanas, mas Ele está no nosso coração, na nossa mente, para que possamos compreendê-lo, para que possamos, assistido pelo Espírito Santo, chegar até a ressurreição no nossa morte, no nosso tempo final sobre essa terra. Por isso glorificamos ao Senhor, invocando sobre nós a porção do Espírito Santo, na proporcionalidade a que foi dada aos apóstolos e os seus mártires e heróis, que possamos também receber agora a nossa porção do Espírito Santo, para que sejamos agentes transformadores deste mundo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. É por isso que nós ficamos motivados todos os dias fazer essa reflexão bíblica da liturgia, para compreendermos melhor a palavra de Deus e buscar aí um posicionamento. Né? Queremos assumir o Espírito Santo em nós e transformar almas. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais essa palavra, esta oração, para que mais corações estejam sensíveis à presença do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.